Olá, gente bonita, tudo bem? Então eu vim aqui rapidamente para falar para vocês dos aspectos de uma gestação saudável. Estou aqui com 32 semanas da minha primeira gestação. Estou amando essa fase da vida e eu queria compartilhar para vocês uns truques, umas dicas para garantir o sucesso. Provavelmente você já está grávida, você reparou que você não reconhece o seu corpo, né? Eu tenho uma vida, eu pelo menos até engravidar, e continuo tendo, obviamente, uma vida bastante ativa, mas realmente o ritmo muda e o seu corpo não vai reagir como você estava acostumada ao que ele, né, reage. Então é para você ficar de boa em relação a isso. Observa o milagre do que é criar a vida. Se dê conta, por favor, que você é uma deusa. É muito importante isso daqui. E olha a natureza, olha como ela se transforma, ela eternamente, né, passa pelas estações. Olha a semente para se transformar uma árvore, olha a borboleta para chegar lá, sabe? Então você é um aspecto dessa maravilha que chamamos de criação. Então a nutrição é a parte mais importante que garante o sucesso da sua gestação. Você é o que você come. Agora você é o que você come, o seu bebê também, tá? Ele vai estar herdando a sua genética e a genética do seu parceiro, e ele vai estar se construindo com o que você for fornecer de alimentos. Então, nunca vou frisar isso o suficiente. Zelo pela qualidade da sua alimentação. Quanto mais orgânica, melhor, sabe? Agora, a gestação não é um bom momento para você fazer uma detox, por exemplo. O ideal seria fazer antes de engravidar, tipo os 12 meses antes de engravidar. Muito bom começar a se cuidar bem. Aliás, se você puder se cuidar antes, melhor. E seu parceiro também, viu? Então, assim, ó, umas dicas que eu posso dar para vocês vocês, começar o seu dia com água com limão ou com suco verde e ficar na fruta até meio-dia. Para quem não está acostumado, pode ser que pareça como uma detox, mas vai ser tão progressivo que não vai prejudicar o seu bebê e vai fornecer a ele todos os nutrientes, vitamina, água, fibra, oligoelementos que ele precisa para ficar viçoso, certo? Outra coisa que é muito bom é tentar abandonar essas coisas que cansa a beleza, que são essas coisas pesadas, engessantes. Não seria muito bom, por exemplo, você firmar muito, por exemplo, no amido, certo? Ou nos produtos animais, na verdade, nem gestante, nem ninguém, né? Outra coisa que é bom também é abandonar os estimulantes, porque eles cansam muito seus rins e suas suprarrenais. E as suprarrenais são fundamentais na gestão da produção dos seus hormônios, feminino principalmente, né? O seu sistema endócrino que já está muito judiado. Então, café, tererê, chamate, chá preto, essas coisas dá um tempo, sabe? E eu sou, assim, uma pessoa que foi criada tomando café desde os 11 anos de idade. E sempre tive um vínculo muito forte com o café. Graças a Deus não precisei tomar café, não senti vontade, não nada. E aí, beleza. Outra coisa que você pode fazer é tentar evitar de comer a partir de 3 horas antes de você dormir. Porque você não vai fazer um bom proveito, isso daqui vai alterar muito a qualidade do seu sono. Então, simplesmente evite se você puder, né? Tipo, o ideal seria comer dentro de uma janela de 8 horas. Mas se você não puder, pelo menos tenta assim, 3 horas antes de dormir, se abstenha. Toma uma água, toma um suco no máximo, mas comer atividades. Mulher gestante não é enferma, não é doente, não é nada. E não invente de querer ficar molenga e não fazer mais nada. Péssimo, péssimo. Você tá aqui com esse corpo potente, você tem que treinar. E, tipo, só pra você ter uma ideia, eu ensino a dançar afro. Até hoje eu tô dançando afro com barrigão. E tem meninas de 20 anos que não tá nem podendo acompanhar, entende? E eu falo pra você tem que treinar a sua força, a sua flexibilidade, que isso vai ajudar muito o seu bebê na hora do parto, a sua resistência. Tem uma parteira que diz que o esforço expandido, realizado na hora do parto, corresponde a uma caminhada de mais de 20 quilômetros.
E o equilíbrio também, que é muito importante. Então, todas essas habilidades você vai treinar através de quê? Treinamento fisioterapêutico todos os dias, não é brincadeira, gente. É bom que você faça esporte todos os dias, transpire todos os dias, caminhe todos os dias. E mesmo que for só isso, vai ser uma bênção, você vai se agradecer depois. Pilates, yoga, todas essas habilidades são fantásticas. Uma coisa que é muito boa também é dança do ventre. Você sabia que tem dança do ventre, que aliás foi concebido para ajudar a mulher a treinar toda essa parte de movimentação do quadril, né, para você treinar essa flexibilidade, esses músculos superficiais e profundos. Então, zela pela qualidade também de sua atividade todos os dias. Faça os seus trabalhos, os seus exercícios de cardio que você deve conhecer e treine seus músculos, fique forte, faça agachamento todos os dias, sim senhora, porque você vai precisar ser uma mulher forte. O bebê sabe nascer, você sabe parir, mas você pode ajudar muito cuidando de si, não ficando flácido nem mole, pelo contrário, fica viçosa e tímida. A parte dos cuidados corporais, junto com a alimentação, uma das coisas mais importantes que você tem que prestar atenção. Agora é a hora de você abandonar toda e qualquer química. Entenda que a sua pele é seu maior órgão de desintoxicação. Ela parece finita assim, mas tudo que você põe nela, ela absorve. Então eu sempre brinco, porque eu faço os meus produtos de limpeza e de cuidados e tudo mais, eu sempre brinco dizendo, só põe na sua pele que você poderia comer, porque de uma certa maneira você está comendo, né? E aí o que eu vou falar pra você? Abandone esses produtos, esses cremes, por mais que o pacote tá rosa, bonitinho, que o logotipo da marca é uma flor, uma folha, de natureza não tem muita coisa não, a não ser o marketing. Então assim, pare, pense, leia os rótulos e vai direto ao que interessa. É muito melhor você ficar utilizando um óleo de amêndoa doce apenas para ficar hidratando a sua pele, o seu cabelo, um óleo de coco, a sua pele, mesma coisa, entendeu? Faça o seu sabonetinho com azeite de oliva de primeira, faça as coisas menos agressivas possível, sabe? E é muito importante que você saiba da parte do enjoo, né? Eles vendem pra você que o enjoo, é normal, é por causa das cascata hormonal. Tô cansada dessas histórias porque eles vendem cada mito pra gente que eu fico de cara. E saiba de uma coisa, você realmente acha que a natureza seria tosca o suficiente para comprometer, para fragilizar, para atrapalhar uma mulher na hora que ela mais precisa estar inteira, forte e tudo mais para servir de hospedeiro para um bebê? Não, né? Na verdade, a grande verdade que incomoda é que esses enjoos, eles são uma estratégia fantástica do milagre da vida para fazer com que essas toxinas que você está cheia não alcance o seu bebê e não prejudique ele. Então, basicamente é uma regra assim, ó. Se você está muito intoxicado, você vai estar muito enjoado. Se você se cuidou, andou se limpando, fez descarga hepática, fez jejum, adotou uma alimentação crude vegana, quanto mais cru melhor, você vai ver que o enjoo vai passar, não assim em cima, eu não tive um dia de enjoo, a não ser o dia que eu tive que tomar lá um maldito remédio que eu tava viajando e eu nunca tomo remédio, e eu tomei um desinfetante urinário porque eu tava viajando sem poder ir ao banheiro, daí eu não tava bebendo água, sempre dá isso, né? Nossa, esse produto assim dentro do meu copo, eu já tava grávida, eu nem sabia, senão nunca teria tomado, obviamente. Nossa, eu só sei que aquele dia eu fiquei muito mal. E depois, né, só queria tomar água com limão e suco de melancia com manjericão. E foi o que eu fiz, e daí o resto desses 7 meses e meio estão sendo, assim, paraíso na terra pra mim, eu amo. E o seu parceiro, viu, tem que se cuidar também, porque a genética dele tá construindo esse bebezinho aí. Então, se veio abusando, tomando muito álcool, ou sei lá, qualquer estimulante, droga, chama isso como você quiser, isso daqui vai prejudicar e você pode sentir os efeitos colaterais. Então, vamos aprender a se cuidar também. Gente, é tanta coisa pra falar em tão pouco tempo que às vezes é frustrante. Mas a última parte é assim, ó, os cuidados mentais e emocionais. Eu acredito que a gestação é uma coisa que vai botar você, assim, no eixo como nada antes em sua vida. E quem já passou por isso sabe. É muito importante que naquela hora deixe que falem.
Deixa que o mundo, sabe, manda-me aqui passear. Começa a voltar-se para o seu mundo interior. Você está numa tarefa assim muito rica, muito enriquecedora e também é uma coisa que não vai permitir que você fique dando ouvido para essas coisas que atormentam você. Você tem que zelar para ter a melhor qualidade de vida possível, porque tudo que você pensa, sente, experimenta, você está passando para o seu filhote, né? Então zela pela qualidade para que seja um maravilhoso passeio, entendeu? E o que é muito importante também é que, assim, ó, nessa sociedade, a mulher grávida é tratada como doente. E no sistema de saúde, nem gosto de falar essa expressão, ela é tratada como tal. E muitas mulheres acabam comprando aquele papo amedrontador que, nossa, você tem que verificar isso e isso pode acontecer, não, o melhor caminho é a cesárea. Gente, o corte cesariana é 95% da incidência de cesárea em clínica particular, por exemplo. Isso é terrível, gente. O bebê tem que passar pelo canal vaginal. Está acontecendo uma cascata hormonal fundamental que vai ligar a mãe e o filho pro resto da vida. E o pai tem que estar muito presente, sim, senhora. E não é aquela tortura agonizante que eles te vendem, o equivalente de sei lá quantos ossos quebrados. Você acha realmente que a natureza ia fazer isso com você? Você já viu uma gata parir? Ela ronrona, tá? A contração tá ocorrendo, dor pode acompanhar, sim, mas tem aquele círculo vicioso de dor, medo, tensão, dor. Você tem que entender que quando você está com medo, você produz adrenalina, que é para você cascar fora. Quando você produz adrenalina, todo o seu sangue vai para onde? Para as pernas, porque você tem que fugir o mais rápido possível daquele suposto problema. E o hormônio do parto é oxitocina, que é o hormônio do tesão, gente. Em grego antigo, okostokos quer dizer parto rápido. Você tem que estar em alta. E é isso que você tem que se lembrar. A natureza botou à sua disposição um corpo incrível, maleável, forte, resistente pra caramba, e ela tá colocando um monte de químicos naturais ocorrendo no seu corpo, endorfina, oxitocina, relaxina, reflexina, tudo isso que você precisa para fazer um bom trabalho. O que você precisa é não ficar incomodado com ninguém, procura um ambiente onde você se sente seguro, provavelmente vai ser sua casa e bem que se faz. Pode recorrer à água, que foi o Michel Audin, que é um cara fantástico, que eu admiro muito, um francês, e que mostrou que, nossa, contribui a relaxar muito a mulher. Mas saiba de uma coisa, o bebê foi concebido no prazer, no amor, no tesão, e ele tem que nascer do mesmo jeito. E isso é uma postura mental. Isso é não comprar tudo que é vendido pela indústria, pela medicina, que está lucrando muito mais com uma cesárea do que com parto vaginal, que talvez vai durar sei lá quantas horas. Mas eu vou falar para você, quanto mais você comer cru, quanto mais você estiver feliz, quanto mais você estiver disposto fisicamente, quanto mais você estiver em alta, mais rápido, mais delicioso vai ser a sua experiência. E eu tô assim, eu sou uma pessoa boa para falar disso, apesar que não aconteceu, porque eu era uma dessas pessoas que estava com pavor de dar luz. E eu tive muita conexão com esse bebê, porque quanto mais sutil a sua alimentação, mais conexão você tem nessa comunicação. E foi ela que me disse, peraí, você sabe parir e eu sei nascer, não viaja. E é isso. Então é um convite para que a gente fale muito mais disso assim que der. E saiba que conte comigo, mãezinhas, gestantes. Eu quero muito bem de todas vocês, esses bebezinhos maravilhosos que estão chegando na nossa vida. Vamos cuidar. Essa conexão que a gente faz com eles ao nascer condiciona a experiência toda deles. Então vamos fazer disso uma experiência de amor, qualidade, gostosura e tesão. Vamos, que o mundo de amanhã depende da gente, depende deles também. Um abraço do lado do coração.